Boa noite. Boa noite. Meu nome é Robson Pimentel. É, Em fevereiro foi divulgado que 13% de aumento do suicídio dos jovens aqui no Brasil. E diante da terceirização que nós seres humanos colocamos em tudo, seja na parte educacional, seja na parte espiritual, a minha pergunta é a seguinte: qual a influência de um espírito desencarnado sobre determinado ser humano para ele fazer A ou B questões, seja positiva ou negativa para ele, uma vez que, sendo negativa, na reencarnação ele possa ter influência de um inimigo da família, por exemplo, já encarnado. Essa influência hoje, diante de tanta terceirização educacional, possa ter uma justificativa louvável para que isso venha acontecer? Não há uma justificativa, porque, na verdade, é um comprometimento de quem não educa. Então, vou entrar nessa questão que o senhor falou. O senhor colocou muito bem na questão da influência. E aí, para a gente poder entender esse aspecto, é o seguinte: quando você educa um indivíduo a se amar, a ele se gostar, você está dando aquilo que é mais poderoso e essencial para um sujeito, é o amor próprio. Uma pessoa que se ama, é claro que quando chegar o momento da prova dela, quando chegar o momento do gênero de prova, das experiências que ela vai ter que passar, um sujeito que se ama, que é exercitado ao amor próprio, ele sempre vai buscar aquilo que é a qualidade de vida mental, emocional e espiritual. Você pode falar o ensinamento de uma religião, de uma religiosidade, de uma espiritualidade, né, o desenvolvimento da caridade. Então, quando nós cumprimos individualmente, cada um dentro do seu núcleo, né, esse fortalecimento, esse desenvolvimento para aquele indivíduo, principalmente quando é criança, que as impressões são muito mais acentuadas, é óbvio que ele terá o reajuste com aquele irmão desencarnado, como todos nós temos processos obsessivos, existem as influências espirituais, né, de lá para cá, daqui para lá, do mundo espiritual para o mundo espiritual, entre encarnados, e assim por diante. Agora, se um indivíduo, ele desenvolveu, né, teve a possibilidade de desenvolver em si as suas habilidades emocionais, o seu amor próprio, é óbvio que ele vai ter uma força maior de resistir ao mal, ou de resistir à sua velha tendência, porque os espíritos obsessores, eles só vão nos assediar pelas nossas tendências negativas. Então, se nós, como pais, os pais, desenvolverem os caracteres de bondade dos seus filhos, conhecendo a essência dos seus filhos, conhecendo a tendência dos seus filhos, é óbvio que esse sujeito que recebeu esse amor, essa espiritualidade, essa característica de bondade, entenda espiritualidade, não necessariamente caminha com religião, mas caminha com amor, caminha com gentileza, caminha com firmeza, com limite, com postura, com exemplo do pai e da mãe, com exemplo da família. É óbvio que esse indivíduo ele vai ter muito mais forças íntimas para resistir ao mal que está dentro dele, que simboliza as suas tendências, e automaticamente ele não vai ceder tanto aos obsessores. Aí, dentro da sua pergunta, que você questionou, dentro desse caos que nós estamos vivendo, num índice altíssimo de suicídio entre os adolescentes, meu questionamento fica: se nós individualmente não estamos fazendo a nossa parte, porque nós convivemos, nós evoluímos individualmente, mas nós evoluímos também de forma coletiva. Aqueles que estão aos nossos lares, ou aqueles que estão ao nosso redor, eles fazem parte, querendo ou não, do nosso compromisso.
Existe um compromisso mútuo para que a gente rompa reflexos condicionados de vidas passadas. Existe esse tipo de compromisso. E esse compromisso é firmado. A partir do momento que não houve o papel, não houve a honra do papel paternal, maternal ou familiar em geral, né, é óbvio que esse indivíduo ele tende a cair na falência. Então, nós temos, sim, um fato que nós nos comprometemos. Isso gera um comprometimento à nossa parte. E muito. Aí, o que acontece? Esses espíritos, nossos irmãos desencarnados, que aproveitam tão desse ambiente doméstico, extremamente insalubre de forma espiritual, sem amor, sem compaixão, sem gentileza, sem espiritualidade, é óbvio que nós seremos presas extremamente fáceis a esses irmãos, no qual também temos um comprometimento com eles no passado. E aí, uma coisa vai levar a outra, que pode chegar ao suicídio. A falta de desenvolvimento das características da bondade vai nos levar ao velho homem, que esse velho homem vai se ligar aos seus afins encarnados e desencarnados, e esses encarnados vão assediá-lo ao ponto desse indivíduo cometer um suicídio. E aí você vai ver comprometimento de todas as ordens. Você vai ver comprometimento dos encarnados, que não cumpriram com os seus papéis, e esses que assediaram, espiritualmente falando, também se comprometem. Vai cair nos seus ombros também uma parcela dessa culpa, não isentando o indivíduo da sua escolha. Mas o senhor entendeu que nós vivemos num mecanismo que é a sociedade e que nós dependemos uns dos outros, que é um elo. Se faltou aqui, amanhã faltará. Provavelmente para mim, que deixei de cumprir meu papel. Porque para quem você faz, você está construindo ponte para quando você voltar à vida. Olha que interessante isso. Você está construindo ponte, melhorando a condição do outro, você está construindo pontes para ter uma condição melhor em existências vindouras. Quando se diz que o amor cobre multidão de pecados, quando se diz que sem a caridade não há salvação, não é salvação só no âmbito espiritual, ela é no âmbito coletivo, porque é no âmbito da sociedade. Porque se não houver uma motivação da nossa parte de gerar um bem-estar, não só a nós, mas aos nossos, aqueles que nos cercam, aonde nós estamos inseridos, nós vamos viver sempre num ciclo vicioso de sofrimento. Porque o bem que você faz vai ser o seu advogado em qualquer circunstância da sua vida, esteja desencarnado ou encarnado. Porque o bem que você faz, sem intenções de proveito, mas sim de intenções naturais, de natureza espiritual, você gera amigos espirituais. O bem que você faz a uma pessoa que você acha que não é nenhum bem, ela vai ter uma gratidão por você, ela vai orar, ela vai sempre ter você na lembrança. E é a lembrança dessa pessoa, é a gratidão dessa pessoa que vai fortalecer o teu caminho, para que você não sofra com as quedas lá na frente. Então, quando a gente vê um nível de suicídio dessa monta, quando a gente vê processos de pedofilia, estupro, abuso, isso é uma falência moral de todos nós. Isso é um comprometimento de todos nós. Não é só de um estado, de uma região. Isso é da humanidade. Porque isso quer dizer que nós vamos voltar de novo a essa realidade e a violência ainda perdurando e nós sofrendo com os processos expiatórios do escândalo. Porque ninguém nasceu para ser suicida, ninguém nasceu para ser homicida, ninguém nasceu para ser estuprador, ninguém nasceu ao roubo. Mas pela falta comum
de nos unirmos com as nossas habilidades, e cada um dentro do seu papel, da sua habilidade, na sua cidade, na sua família, no seu estado, no seu país, cada indivíduo onde está inserido, com suas habilidades, e fazendo o que lhe é possível, ao bem comum geral, ao bem-estar geral, nós conseguimos, então, frear o processo de sofrimento e o processo das expiações escandalosas. Porque enquanto houver estado de violência, o senhor pode ter certeza que esse estado de violência, sem ter a linguagem do perdão e do amor, isso é um processo que vai se repetir dentro da sociedade. É lei de causa e efeito. Se alguém não quebrar esse padrão, se não tiver alguém que quebre esse padrão, ou indivíduos que quebrem esse padrão, que é assim que Jesus, então, apontou o caminho, vamos quebrar o padrão do olho por olho, dente por dente. Não é mais necessário do escândalo. Não precisa só aprender com o escândalo. Nós podemos aprender de uma outra maneira, de uma outra forma, educativa, mais condizente à linguagem de Deus, que é misericórdia e amor. Agora, nós sofremos e vemos essa monta de escândalos e processos expiatórios pela dureza do nosso coração. Pela dureza do nosso coração. E aí, seja a questão espiritual, e desencarnados ou encarnados, porque isso é um todo, é óbvio, enquanto não se romper esse domínio mental e emocional uns sobre os outros, por questão de ganância, de vaidade, de poder, de soberba, de domínio. E existe dominação de tudo quanto é forma que vocês possam imaginar. Para que o outro não cresça, para que o outro não se desenvolva, para que o outro não se liberte, para que o outro continue sendo escravo do meu bel prazer. Você vê isso entre as famílias, você vê entre pais e filhos. Você vê um padrão de dominação mental, emocional, psicológico, por dependência, e criando uma codependência. Sabe por quê? Por medo, por ego, por soberba, por orgulho, por vaidade. Porque não entendeu que a maior libertação, ela começa conosco. Quando você se ama, você começa a se libertar do peso que você carrega. Você diz, isso aqui não cabe mais aos meus ombros, preciso me libertar disso. E isso é libertador de todas as formas. E quando você sente o gosto da liberdade, e entenda a liberdade no sentido de autoconhecimento, de você entender quem você é, de você entender seus limites, de você entender qual é o seu papel dentro da sociedade, quais são os seus papéis dentro da sociedade. Isso é extremamente libertador. Porque você sabe qual é o seu papel. E então você não projeta sua fragilidade, sua dependência nos outros, e você também não permite que os outros projetem você. Então, isso é o amor. O amor é libertário. Mas enquanto nós ainda vivemos no império do domínio, do ego, de se sentir importante, dos rótulos, da posição, disso ou daquilo, ou usando do seu papel, né, para limitar as pessoas, é óbvio que você não está limitando elas em primeiro lugar, você já é limitado por si só. Nós já nos limitamos ao entendimento de revermos as nossas crenças, os nossos valores. Nós já nos tornamos prisioneiros da nossa mente, das nossas emoções. E é difícil quebrar isso. Isso é reforma. É difícil quebrar esses grilhões. Aí a gente ouve aquela história, mas eu tenho que passar. E aí eu pergunto, será que você tem que passar? Ou isso é uma justificativa? Ou é muito mais fácil se colocar e se prostrar nessa situação? Fica o questionamento, a interrogação para cada um de nós. Não sei se eu respondi a sua pergunta contento.